de forma muito respeitosa, iniciar a minha fala cumprimentando a todos vocês, homens e mulheres que para cá vieram com o intuito único de hoje, de vez por todas, ouvirmos do magnífico reitor da Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina se efetivamente vamos ter a implantação do curso presencial de Direito aqui na cidade de Palmitos ou não. Eu quero de forma respeitosa cumprimentar a todos vocês, homens e mulheres, que aqui vieram, e olha como se observa o interesse da cidade no curso presencial aqui em Palmitos. Talvez, se essa audiência tivesse realizada em Joinville, não teria tanto público. Talvez que se tivesse sendo realizado em Florianópolis, não teria tanto curso. Talvez porque Florianópolis não suporta mais ter cursos presenciais, e eu vou falar um pouquinho mais na frente da minha fala, não porque Florianópolis não mereça, porque quanto mais curso presencial em Florianópolis as universidades instalarem lá, mais estará complicando a vida do florianopolitano, seja do trânsito, que está um inferno, e seja fazendo com que o estudante do interior, do oeste, ao se deslocar para a capital do estado, ao se deslocar para Joinville, tem um custo absurdo de despesa financeira para custear os estudos. Enquanto que se nós estivermos aqui, é o estudante da nossa região que vai estudar aqui, e eu vou provar isso aqui na frente para vocês um pouco mais. Mas quero cumprimentar a imprensa, que tem dado destaque à reivindicação de instalação de um curso presencial aqui em Palmitos. Quero também presenciar, e quando vinha para cá, eu estava escutando a 101.5 e a Entre Rios, e elas ao vivo estavam tratando dessa questão. Também, com certeza absoluta, se a audiência pública fosse em Florianópolis, nenhuma das rádios ia tratar a questão ao vivo. Mas aqui se dá importância. Aqui se dá importância para tal. Mas eu quero me voltar para a mesa e cumprimentar o eminente deputado Mauro de Nadal, presidente da Comissão de Constituição e Justiça daquela Casa Legislativa Assembleia. Cumprimentar a deputada Luciane Carminati, vice-presidente da Comissão de Educação também daquela Casa Legislativa. Cumprimentar o prefeito Norberto e o seu vice Gomes, cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Perim, mas cumprimentar também os secretários regionais de Palmitos e Itapiranga, respectivamente o Mário e o Miguel, mas fazer uma saudação especial ao reitor Antônio Enoraldo de Souza. Seja bem-vindo, reitor. Seja bem-vindo mais uma vez ao oeste e ao extremo oeste de Santa Catarina. Eu quero começar a minha fala fazendo uma pequena leitura de uma matéria que foi publicada no jornal A Notícia no dia 6 de dezembro de 2012. 6 de dezembro de 2002. Lá se vão 13 anos. O DESC planeja núcleos em 8 municípios do oeste. Pelo menos 3 deles começam a funcionar em 2003. Sede principal ainda não está definida. O campus da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, na região oeste, terá núcleos em pelo menos 8 municípios. A garantia foi dada ontem pelo governador do estado, Esperidião Amin, a lideranças empresariais do oeste. No ano que vem, ou seja, 2003, pelo menos 3 núcleos já devem estar operando em 3 municípios da região. A minha ainda confirmou que assinará o decreto que permite a mudança do Estatuto da Universidade
que terá plenos poderes para definir os cursos e primeiras sedes do novo campus. Segundo o governador, as 8 cidades devem ser Maravilha, Ponte Serrada, Palmitos, Chapecó, Coronel Freitas, Luzerna, Pinhalzinho e São José do Cedro. Naquela época, um relatório entregue ao governador mostra que num raio de 100 quilômetros de Chapecó, a população em idade universitária já ultrapassava mais de 70 mil pessoas e apenas 16% desses mais de 70 mil tem um efetivo acesso às instituições comunitárias e particulares de ensino superior. Por outro lado, há 48 mil jovens cursando o ensino médio com perspectiva de ingresso no ensino superior. No entanto, a grande maioria só terá acesso à universidade com a implantação efetiva da UDESC na região. Fiz questão de ler na íntegra a notícia publicada no jornal A Notícia de Joinville, no dia 6/12/2002, porque para que o governador de então tivesse esta condição de fazer este anúncio, é porque deputado Mauro de Nadal e deputada Luciane Carminati, com certeza absoluta, as instituições técnicas da UDESC examinaram e tomaram a decisão técnica de que a viabilidade de instalação de curso nesses 8 municípios era real, não era puro factoide, não era decisão política. Para se chegar nesta data, se percorreu um longo percurso. Para se chegar em 6 de dezembro de 2002, e não sou eu que estou afirmando, é a própria história da UDESC que afirma isso, foi feito um histórico pelo então diretor-geral, o professor Antônio Valdemir Leopoldino da Silva, mestre em zootecnia. Em breves palavras, deputado Mauro de Nadal e deputada Luciane Carminati, que tudo se iniciou antes do ano de 2000, mas se acentuou mais a partir de 2001, e vou citar algumas datas importantes para as vossas senhorias entenderem bem o momento atual em que estamos vivendo. 6 de abril de 2001, a reitoria da UDESC recebe ofício oriundo da Prefeitura Municipal de Pinhalzinho, Palmitos e aqueles todos os municípios, solicitando a instalação de cursos de graduação presenciais naqueles municípios. Vou adiantar. 11 de março de 2002, iniciam-se as aulas do curso sequencial em Pinhalzinho e São José do Cedro. Depois de um longo período de análise de questões técnicas, finalmente se inicia lá. 7 de maio de 2002, o magnífico reitor da UDESC, professor Raimundo Zumblick, expede a portaria 336, constituindo a comissão executiva que procederá a estudos sobre a viabilidade da implantação de um campus na região oeste. Eu vou mais longe. Outras datas, outras reuniões vieram, quero ser breve. 9 de julho de 2002, acontece finalmente a primeira audiência pública no município de Palmitos. Já havia acontecido, deputado Mauro, deputado Luciane, Ponte Serrada, Três Tilhas, depois em seguida veio Pinhalzinho, veio São Lourenço do Oeste, São José do Cedro e outras tantas. Eu vou adiante. Vou pular algumas para não cansá-los. 30 de setembro de 2002, a comissão executiva composta pelo reitor Zumblick entrega o relatório final de atividades
ao magnífico reitor, então já da época, professor José Carlos Sequinel, juntamente com o documento intitulado Projeto Pedagógico de Criação do Campus Oeste da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. O projeto pedagógico de criação do campus é apresentado na íntegra na homepage da universidade. Ingressam na Pró-Reitoria de Ensino os projetos pedagógicos da criação dos cursos de graduação em enfermagem, ênfase em saúde pública, engenharia de alimentos, exotecnia, ênfase em sistemas orgânicos de produção animal, escolhidos pela comissão executiva para se constituírem nos primeiros cursos a serem ofertados no caso de aprovação do campus do Oeste. Secretário Mário, mas tudo 100% examinado tecnicamente. Vou mais adiante. De 14 a 18 de outubro de 2002, o pró-reitor de ensino visita 17 municípios da região Oeste em 5 dias, apresentando e explanando sobre a proposta de criação do novo campus. Então a decisão estava praticamente tomada. Vou mais adiante. 11 de dezembro de 2002, o excelentíssimo senhor governador do estado expediu a mim, assina decreto 6.032 que cria o campus 4 da universidade, o qual abrigará o Centro Educacional do Oeste, que terá abrangência sobre os municípios de Chapecó, Coronel Freitas, Luzernas, Maravilha, Palmitos, Pinhalzinho, Ponte Serrada, São José do Cedro e Ceará. Ele assinou ainda mais um outro decreto, e tudo foi publicado no Diário Oficial do dia 12 de dezembro de 2002. 27 de dezembro de 2002, é realizada a reunião entre a reitoria, reitor e pró-reitores, direções gerais dos centros da UDESC, com os prefeitos municipais e autoridades executivas e legislativas da região Oeste, visando discutir as condições e o prazo da implantação do campus do Oeste. Já estava a caminho, já estava decidida a instalação. 21 de janeiro de 2003, um ato muito importante, um marco para a história da UDESC no Oeste. A Assembleia Legislativa, por iniciativa do governador Luiz Henrique da Silveira, aprova o projeto de lei complementar que estabelece a nova estrutura administrativa do Poder Executivo, acolhendo emenda que obriga a UDESC a implantar, ainda neste ano de 2003, os 3 cursos de graduação já escolhidos para o Oeste. E o que seria zootecnia Chapecó, engenharia de alimentos Pinhalzinho e enfermagem em Palmitos. É lei. É lei. E vou dizer mais, nunca que este curso deveria ser transferido de Palmitos para Chapecó sem autorização da Assembleia Legislativa. Foi um ato ilegal. De janeiro de 2003, o projeto de lei complementar que obrigava a UDESC a implantar 3 cursos foi sancionado e virou a lei complementar número 243, que em seu artigo 144 contempla o disposto no item acima, conforme aprovado pela Assembleia Legislativa. E esse ato, a publicação da lei, foi publicada no Diário Oficial de 31 de janeiro de 2003, no Estado da Administração do governador Luiz Henrique da Silveira. Esta lei também foi sancionada pelo governador e assinada pelo secretário da época, que foi eu. Finalmente, e que bom, janeiro de 2004,
Foi feito o vestibular vocacionado para os cursos de enfermagem em Palmitos, engenharia de alimentos em Pinhalzinho e zootecnia em Chapecó. Vejam os senhores que o mesmo professor Antônio Valdemir, que fez aquele roteiro que eu acabei de ler, fez um artigo dizendo ele: um novo ano, um ano novo com a UDESC. Olha só uma parte. Estive em Palmitos na quarta e quinta-feira passadas, que era dezembro de 2003, quando pude rever vários amigos e fiz ao longo desta jornada pela instalação da UDESC no Oeste. E entre as muitas conversas que mantive, uma em especial chamou minha atenção. Foi quando o prefeito Ademar Henrique narrava uma pergunta de um cidadão que lhe havia apresentado. Perguntava o cidadão: qual seria a conquista mais importante para Palmitos? A implantação da UDESC ou o asfaltamento para a Ilha Redonda? Não há dúvida de que esta é uma questão de difícil resposta e que tem tudo para tornar-se polêmica, pois é a disputa de um sonho recente contra uma antiga reivindicação. Cada palmitense poderá optar por uma ou outra obra como a mais relevante. E é provável que cada opção conquiste um grande número de adeptos, como é certo também que muitos ficarão indecisos em vista da grandeza e dos benefícios de ambos os projetos. Mesmo não residindo em Palmitos, dizia ele, como é do conhecimento de todos, não posso ficar alheio a esta grande e curiosa questão. Por isso, permitam-me opinar. E ele opinou. Disse ele: em que pese minha avaliação poder ser considerada tendenciosa e suspeita pela condição de professor da UDESC, meu juízo é claro. A obra mais importante é a vinda da universidade pública e gratuita. E vamos dizer por que pensamos assim. Primeiro, quero escrever a fazer uma afirmativa. O asfalto para a Ilha Redonda não traz a UDESC, mas a UDESC ajuda e muito a trazer o asfalto. A UDESC chegou primeiro do asfalto para a Ilha Redonda. Só que o asfalto ainda está aí e a UDESC não está mais. Mas foi com muita tristeza para toda a região que, mesmo com as palavras do professor Valdemir, em junho de 2012, e é lamentável nós relembrarmos isso, o curso de enfermagem é transferido para a cidade de Chapecó. Senhoras e senhores, membros da mesa, em especial magnífico reitor Antônio, os deputados Maldinazar e Santanato. Dia 20 de maio de 1965, a UDESC vai completar 50 anos. E ela só chegou no oeste da Catarina recente, um pouco mais de 15 anos. Tem isso. Levou quase 39 anos para sair do litoral e vir se fixar no oeste do extremo oeste da Catarina. Vou usar mais. Levou mais de 35, quase 40 anos para se instalar no meio oeste, no oeste e no extremo oeste. Me permite, reitor, essa discussão já se arrasta há muitos e muitos anos, acerca da volta da UDESC do curso presencial para Palmitos.
Não vou aqui falar das audiências, das reuniões, pois todos já falaram. E como disse o prefeito Norberto, presidente da Câmara, o deputado Luciano, chega. E vou usar uma palavra muito popular, chega de enrolação. Ou dá ou não dá. O que nós não aguentamos mais é convidar essa gente toda a vir participar e ao final escutar: nós estamos estudando, nós estamos estudando, nós estamos estudando, nós estamos estudando. Essa decisão tem que ser tomada. Mas faço questão de mostrar às senhoras e senhores a foto do meu primeiro pronunciamento na Assembleia em 2007. Ainda tínhamos aqui enfermagem. Mas esse discurso foi feito em cima da contracapa de um relatório da própria UDESC, que me foi dado pelo ex-reitor Anselmo, e que constava na contracapa, que consta na contracapa, o mapa de Santa Catarina com os pontos onde a UDESC estava instalada, cursos presenciais. Está aqui os 3 pontos, é verdade: Chapecó, Pinhalzinho e Palmeiras. Mas toda a região do contestado vazio, e continua vazio. Me chamou a atenção uma entrevista que o reitor, me permite, reitor, e tenho que falar a verdade para a população, não vou mentir, concedeu entrevista ao jornalista Moacir Pereira, um dos mais prestigiados colunistas políticos de Santa Catarina, e a manchete dessa entrevista diz assim: UDESC, vocação regional aos 50 anos. Vocação regional aos 50 anos. Está aqui. Se a taquigrafia depois de necessitar. Eu vou, senhoras e senhores. A UDESC tem 5 campos, 6 campos: Grande Florianópolis, Norte Catarinense, Planalto Serrano, Oeste Catarinense, Vale do Itajaí e Sul Catarinense. Eu posso estar errado, mas os números que eu vou citar aqui, eu acho que são verdadeiros. A UDESC tem hoje 48 cursos de graduação em toda Santa Catarina. Desses, 38 estão no litoral de Santa Catarina: Joinville, Balneário Camboriú, Florianópolis e Laguna. 31. De todos os 48 cursos de graduação, 31 deles, ou seja, mais de 60% dos cursos de graduação da UDESC estão exatamente em 2 cidades: Joinville e Florianópolis. Não é regional, UDESC, desculpa dizer para todo mundo, não é. Mas eu vou mais longe. Vou fazer um comparativo da UDESC Florianópolis, da UDESC Joinville e da UDESC, o Centro de Educação do Oeste, que tem sede em Chapecó e abrange outros municípios. Entre cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, Florianópolis tem 43. Cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, Joinville tem 17. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, o Centro Educacional do Oeste tem só 6. É grande a diferença. É grande a diferença. O meio oeste, o oeste e o extremo oeste, hoje tem quase 1,5 milhão de habitantes. Tem jovem suficiente para adentrar nas universidades públicas gratuitas. E como é bom ter curso gratuito. É muito importante para uma cidade.
o aumento de universidades presenciais, não é distância, e a presença de 2 instituições públicas em Chapecó acabaram ocasionando uma migração de jovens para a maior cidade do Oeste. Para vocês terem uma ideia, Chapecó hoje já é a 6ª cidade em população de Santa Catarina, já ultrapassou a casa de 200 mil habitantes. É a 6ª. As universidades ajudam o desenvolvimento. Florianópolis deu uma guinada quando na instalação da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi para lá em 1960. Ainda diz a matéria, o número de estudantes cresceu e consequentemente a procura por moradia também. Atualmente a cidade possui mais de 14 mil universitários, Chapecó. Quase 10% da população de Chapecó é composta de jovens universitários. E de acordo com representantes do setor imobiliário, nos primeiros meses do ano, mais de 50% das locações de imóveis foram para estudantes. Um exemplo disso, e de quem deixou sua cidade natal para estudar em Chapecó, é do jovem Christian Giroto. Com 17 anos, ele deixou a família em Coronel Freitas para facilitar sua vida acadêmica. Por mais que pertinho seja, abre aspas, né? Dizia ele, é preferível morar onde você estuda para não pegar a estrada todo dia. E quanto é perigosa a 282, o quanto está perigosa a 283. Para iniciar o encerramento da minha fala, a UNO Chapecó tem quase 8 mil alunos. 50% desses é de região próxima a Chapecó. O deputado Mauro é espantoso. É espantoso. Agora imagina se nós não tivéssemos a UDESC em Chapecó e a Universidade de Fronteira Sul, o que estaria ainda congestionado Florianópolis, hein? Pois bem, eu sou presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da UDESC, da Assembleia. O orçamento da UDESC de 2012 foi previsto em 271 milhões de reais. O de 2013, por volta de 280 milhões de reais. O de 2014, por volta de 300 milhões de reais. O de 2015, por volta de 330 milhões de reais. Deputada Luciana Caminati, Vossa Excelência tem razão. 4 milhões por ano para o curso de Direito dá exatamente, gente, 1,2% do orçamento da UDESC. Mas a UDESC tem 35 mil reais por mês, posso estar enganado, para pagar o aluguel do curso de informática em Chapecó. Vocês sabiam disso? Não tem para cá, nós temos para pagar aluguel. E aí nós temos todo um prédio ocioso que a comunidade deu para a UDESC. Com certeza a comunidade daria mais. Reitor Antônio Ronaldo de Souza, eu, de minha parte, talvez seja a última vez que eu trato dessa questão com o UDESC. Fizemos uma emenda no orçamento de 2013 para segurar 10 milhões de reais da UDESC. Foi aprovado na Assembleia, aprovou. É verdade que o governador vetou, mas os deputados têm o poder de derrubar o veto.
Nós não derrubamos o veto porque esperávamos ainda em 2014 o gesto para implantar o curso presencial em Chapecó. Mas soube falar muito de que não é possível instalar o curso presencial na cidade de Palmito de Direito porque não tem viabilidade técnica. Eu vou dizer uma coisa para todos vocês. Se não tem viabilidade técnica, se toma decisão política. Porque o campus da cidade de Ibirama foi uma decisão política e não técnica. O campus da cidade de Laguna foi uma decisão política e não técnica. O campus da cidade de Balneário Camboriú foi política e não técnica. Reitor, atenda o clamor dessa gente. Não deixe passar mais quase 40 anos para expandir de vez por todas a UDESC em todo o oeste da Catarina, no extremo oeste, em especial aqui na cidade de Palmitos. Colocar mais cursos presenciais em Florianópolis é prejudicar Florianópolis, é tirar estudante de Palmitos, de Coronel Freitas, de Cunha Porã, de Riqueza, de Caibi e fazer viajar e se instalar em Florianópolis a peso de ouro. A mesma coisa em Joinville. Joinville não suporta mais, é a maior cidade de Santa Catarina. Ah, Palmitos é uma cidade pequena, é verdade. Mas é uma cidade de gente boa, que trabalha muito, que contribui muito. Talvez as outras cidades, bem maiores, não deram ao UDESC o patrimônio que Palmitos deu. Devolva o que a sociedade fez, reitor, implantando o curso presencial de Direito. Mas não deixe a Câmara Municipal elaborar um projeto de lei para revogar tudo aquilo que ela fez em favor da UDESC, porque será jogado fora muitas décadas de muito trabalho. Muito obrigado. Representando o governo do Estado de Santa Catarina, o secretário de Estado de Desenvolvimento